Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Primeiro passo aqui, eu queria pedir desculpas pela essa ausência, né? Porque tem algumas semanas já que não tem saído vídeo aqui no canal. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, no trabalho, vida particular. Vai ter mudança de cidade, de estado. Então tem muita coisa acontecendo. Então, eu tô gravando, até tirei aquele lower aqui embaixo dos vídeos quartas e sextas-feiras, porque eu tô fazendo do jeito que dá, tá complicado. Mas eu não estou abandonando o canal e a gente vai continuar aí estudando a nossa matemática básica inicialmente, depois a gente vai avançando. A gente vai tocar aí, isso aqui é um projeto meu de vida. Então, seja muito bem-vindo se você é novo. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o tópico seguinte, né, da matemática básica que a gente está vendo. E hoje vai ser sistemas de unidade de medida. É um assunto de extrema importância que é, alguns alunos se embanando na hora de fazer as conversões, a gente acaba tendo que converter de uma unidade para outra, principalmente quando envolve a parte de duas dimensões e três dimensões, né? Que é quando a gente está medindo uma área, quando a gente está medindo um volume, e isso cai demais na parte de escalas, principalmente no Enem, né? Adora cobrar escala, a parte de conversões de escalas, a parte da física também, química, sistema de unidade de medida cai demais em vários campos do conhecimento. Como eu já falei, a ciência, ela foi, quando ela nasceu, o estudo do ser humano, era tudo junto, era uma coisa só, não tinha essa divisão de matemática, de química, de física. Então, aos poucos, o homem foi dividindo. Então, essa interconexão, ela é natural, ela ocorre naturalmente. Então, daqui a pouco, depois da vista, a gente retorna e vamos continuar com esse papo aí, tá bom? Até já. Bom, e se você é novo por aqui, não deixa de curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que está estudando matemática básica também. Pode deixar sua dúvida aí no meu e-mail. Também, se quiser, deixa aí meu WhatsApp particular. O importante é não deixar a dúvida acumular. É importantíssimo a gente sanar todas elas e não deixar nada pelo caminho, senão vira uma bola de neve. Se você não me conhece, eu sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea. É, Hoje também professor de matemática, já passei em alguns vestibulares, alguns concursos interessantes, como ESA, SpaceX, AFA, ITA. Tive muita dificuldade no meu passado, era ruim pra cacete em matemática, mas finalmente aí a gente destravou, depois de muita dedicação, e é assim que tem que ser. Se você está com problema em matemática, não desanime. Por isso que esse canal está começando com os vídeos de matemática básica. O teu problema provavelmente vai ser em matemática básica. Como eu tive colegas na faculdade que também tinham dificuldade em matemática, mas o problema não era na matemática avançada, era na matemática básica. Era muita coisa que ficou para trás. O nosso sistema de ensino, ele acaba, não sei o que acontece, a gente acaba deixando muitas lacunas pelo caminho. Isso aconteceu comigo. Então acredite, sane essas lacunas, apare essas arestas, você vai deslanchar na matemática aí do ensino médio, do ensino superior, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui para o nosso papo de hoje, que a gente vai tratar dentro dessa imensidade de conteúdos aqui. Nós já estamos aqui, ó. Vamos tratar já hoje da sistema de unidade de medida, número 12. Então a gente vai tratar de alguns sistemas de medida, não somente o nosso, que a gente utiliza aqui. Então o que a gente vai ver hoje? Sistema métrico decimal, umas conversões úteis que são muito interessantes, isso aí é importantíssimo a gente saber. Volume de alguns sólidos. Claro, isso aqui a gente vai explorar bastante lá na frente, na geometria, mas hoje a gente vai ver também densidade, sistema inglês de medida, mas como curiosidade, eu, dificilmente eu vejo uma questão cobrando sistema inglês de medida, mas é mais uma curiosidade mesmo. Eu nem vou explorar tanto questões na lista de exercícios que eu vou deixar disponível para a gente resolver algumas questões no próximo vídeo. Sistema sexagesimal de medida,
É um nome até estranho e parece que a gente. Mas o que isso tem a ver comigo? Calma, fica aí com a gente que até o final do vídeo você vai ver. Isso aqui já mais no finalzinho, ver como é que a gente usa bastante. Esse sistema em inglês saíram 2 vezes. Operações com sistemas não decimais. Como a gente faz a operação? Como a gente soma, a gente subtrai esses sistemas que não usam o sistema decimal, que é o nosso aqui no Brasil. Sistema métrico. Nós temos dentro do sistema métrico, dependendo de como a gente faz a medição, as grandezas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, dependendo do que a gente vai medir, nós temos um tipo de grandeza diferente. Vamos explodir esses 3 tipos aqui. As grandezas unidimensionais servem para medir, como o próprio nome diz, apenas uma dimensão. Imagina uma reta, imagina uma coisa reta. A gente vai medir uma distância de um ponto a outro, comprimento de um fio de cabelo, comprimento de alguma coisa. Então a gente está tratando, a gente está dentro, a gente está utilizando uma grandeza unidimensional. Então é apenas uma medida. Nas grandezas bidimensionais, nós vamos medir 2 dimensões, temos que fazer 2 medidas. Então, medir a área de um campo de futebol, por exemplo, medir a área de uma sala para a gente trocar o piso, ou de um banheiro para a gente trocar o piso. Isso aqui, aí a gente está dentro, já está utilizando uma grandeza bidimensional. Estamos em 2 medidas. E nas grandezas tridimensionais, a gente mede, por exemplo, o volume de uma caixa d'água. Perceba que a gente tem que medir a área da base e a altura. Então, a gente está sempre fazendo 3 medidas. E aí a gente está utilizando uma grandeza tridimensional. Unidimensionais. Tem uma tabelinha muito interessante aqui que assusta muitos alunos quando a gente vê pela primeira vez e quando a gente tem que utilizar, mas é muito tranquilo, não tem mistério nenhum. Perceba, a gente tem o seguinte, a unidade padrão nossa é o metro. Aí, no Sistema Internacional de Medidas também é adotado o metro. Então, quando a gente vai para o lado esquerdo, a gente está em unidades maiores em relação ao metro. Quilômetro, vamos começar com quilômetro. Quilômetro, a gente sabe que tem 1.000 metros. Intuitivamente, pelo dia a dia, pela nossa vida, a gente sabe que tem 1.000 metros. O hectômetro, e aí esses nomezinhos aqui, eles acabam sumindo da nossa... a gente usa pouco, né, do dia a dia, mas é preciso saber e saber diferenciar. Quem vem antes? Quem está mais próximo do quilômetro? Quem é mais alto do que o metro? O decâmetro ou o hectômetro? Então, saber os nomes também. Quilômetro, o prefixo hecto e deca, eles aparecem embaixo aqui também, tanto para medida de massa como medida de capacidade. E aí, cuidado, a medida de capacidade que nós utilizamos, o litro, ela é uma medida unidimensional. Peraí, mas capacidade, volume, não tem a ver com 3 dimensões? Sim, tem a ver com 3 dimensões. A gente mede 3 dimensões e a gente expressa essas 3 dimensões num sistema cúbico. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Mas quando eu estou falando, utilizando a unidade litro as subunidades e as múltiplas unidades dentro do litro, a gente está tratando no sistema numa unidade unidimensional. Não tem cúbico aqui. Então, cuidado com isso. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Cuidado para não confundir o DM com DAM. DAM é decâmetro. E o DM é decímetro. Então, depois do decímetro vem o centímetro e milímetro. Quando eu ando para a direita, eu vou multiplicando por 10. Né? Vê se não é. 1 metro. Quantos centímetros tem? Tem 100. 10? 100. E 1 metro, quantos milímetros tem? 10, 100, 1000. E isso acontece com tudo esses aqui, de massa e de capacidade. Vamos para a massa. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Decigrama, centigrama e miligrama. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Beleza? E tem umas relações existentes aqui, por exemplo, entre metro e litro. A gente vai ver daqui a pouquinho.
Então, conversão para a direita, a gente leva a vírgula uma casa para a direita, conversão para a esquerda, leva a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, a gente divide. Vamos fazer uma conversãozinha aqui para a gente ver o que é que acontece. Perceba onde é que está a vírgula. 37,157 metros. Eu quero converter para centímetro. O que eu faço? Olha, penso, é importante ter essa tabela na nossa cabeça, porque na hora a gente não vai perder tempo desenhando tabela. Pega uma prova do Enem, por exemplo, você tem tempo para ficar desenhando tabela. Então é importante a gente ter essa tabela na nossa cabeça para facilitar as conversões. Num primeiro momento, está estudando, desenha a tabela. Tantas vezes você desenhar essa tabela, tantas vezes você visitar essa tabela, expressar ela no papel, você vai começar a internalizar e ela vai entrar na tua cachola. Fique tranquilo. Então vamos lá, 37,157 metros. Quero ir para centímetros. Eu estou aqui, não estou. A vírgula, outra coisa. A vírgula, imagina que ela está sempre aqui, ó, na extrema direita da casa onde a gente se encontra. A gente não está em metro? A vírgula está aqui, ó. E toda vez que ela anda na extrema direita da caixinha seguinte. Então, de boa. 37,157 metros. Vamos para centímetro. Andei, aqui está em decímetro. Andei, aqui está em centímetro. Então, vou andar 2 casas. Pega a vírgula, 1, 2. Ela vai ficar entre o 5 e o 7. Então, vamos ter 3.715,7 centímetros. Tranquilo? Então, você vê que não tem mistério nenhum. Então, vamos agora para a parte que começa a complicar um pouquinho a cabeça. Que não tem motivo. Bem tranquilo, vocês vão ver que a tabela que eu dei uma estilizada nessa tabela, isso aqui é da minha cabeça. Foi assim que eu aprendi sozinho. Eu criei essa coisa para facilitar meu raciocínio. Pode ser que ajude alguém. Então, pode utilizar. Normalmente a tabela vem sem esse 1, 2, 1, 2, 1, 2 aqui em cima. Quando a gente vê essa tabela por aí, a gente vê ela assim, ó, quilômetro quadrado, quilômetro quadrado. Os nomes são os mesmos da tabela anterior. Então, se você aprendeu na tabela anterior, os nomes não vai ter problema nenhum. Agora aqui a diferença é que está em 2 dimensões, então está ao quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Então, perceba que cada casinha representativa daquela unidade tem duas subcasinhas ali dentro. Isso é para dizer para a gente que quando eu passar de metro quadrado para decímetro quadrado, por exemplo, para eu chegar aonde a vírgula tem que ficar, ela tem que passar por uma subcasinha e outra subcasinha. Então ela andou sempre duas. Então a mesma coisa, o mesmo raciocínio do anterior, só que para a direita eu multiplico, para a direita eu divido mais por 100, não mais por 10. Então, se eu estou aqui nessa casinha aqui do metro quadrado, se eu quero ir lá para centímetro quadrado, eu tenho que andar 2, 100. Mais 2, 10.000. Então, eu tenho que multiplicar por 10.000. Ou caminhar 2 casas decimais com a vírgula. Raciocínio mesmo. Quando eu vou para a direita, eu levo a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu vou para a esquerda, eu levo 2 casas para a esquerda. E aqui, ó, 2,731 metros quadrados. O que acontece? Outra coisa interessante, não sei se você já pensou nisso, já reparou. O 2,731, a gente pode deve, né? Colocar a vírgula, o que tiver à esquerda da vírgula, está tudo aqui, ó, para a esquerda. Então eu posso escrever 2 aqui na subcasa 2, vírgula, 7, 3, 1. Beleza? 2,731. Só para curiosidade. Mas vamos raciocinar apenas com as casinhas. 2,731. Eu quero ir para onde? Centímetro quadrado. Olha, eu estou em metro quadrado. À direita eu tenho decímetro, centímetro. Tenho 2 unidades para andar com a vírgula. Eu estou em metro quadrado. Aquele 2 em cima do metro já está me dando um bizu. Eu tenho que andar
a cada casa 2. Multiplicar por 2, 1, 0 e 0. Eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado. Já está me dando bizu. Então, eu tenho que andar com a vírgula a cada casa que eu ando, duas casas decimais. Então, eu estou aqui. Se eu andar 2 casas, eu estou indo para onde? Para decímetro. 1, 2. Então, quando a vírgula para aqui no 3, eu tenho 2 casas decimais. Só caminhei uma casa. Estou em decímetro. Preciso ir para centímetro. Tem que caminhar mais uma. Eu vou caminhar mais 2 casas. Ué, acabou o número. Complementa com 0. Então, estou aqui depois do 1. Tem que andar mais uma. Ando e aí brota um 0 ali do nada. Então, como é que fica 2,731 metros quadrados? Fica 27.310 centímetros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Ah, sim, eu acabei de esquecer de comentar o de baixo. Eu foquei tanto no metro quadrado. É muito comum a gente ver, principalmente medidas de fazenda, né? Tantos hectares, medida de terra, tantos hectares. O que é o hectare? Aqui perceba que eu desloquei um pouco para a esquerda. As tabelas normalmente não, as tabelas não vêm deslocadas, elas vêm porque o A, perceba que o A é vermelho. O vermelho é a unidade padrão. O are, aqui é hectare, are e centiare. A gente fala muito pouco are, a gente escuta muito falar de hectare, né? Então, o are é a unidade padrão dessa unidade agrária. Então, o are estaria aqui, o centiare aqui e o hectare aqui. Ela estaria deslocada para a direita. Mas por que eu coloquei aqui à esquerda? Porque um hectare é 1 hectômetro quadrado. Por isso que eu coloquei coluna em cima de coluna para facilitar o nosso entendimento. 1 hectare é 1 hectômetro quadrado. E toda vez que vocês virem tantos hectares, lembre que 1 hectare caminha em direção ao metro quadrado. De hectare para are, eu tenho que andar 100. De are para centiare, eu tenho que andar mais 100, ou seja, 10.000. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Por que eu estou falando isso? Passa para cima. Eu andei aqui embaixo, né? Só que 1 hectare não é 1 hectômetro quadrado? Então, para a gente caminhar de 1 hectare para metro quadrado, basta caminhar de 1 hectômetro quadrado para 1 metro quadrado. Opa, melhor, 1 hectare, 1 hectômetro quadrado para metro quadrado. Quanto que vai dar? 1 hectômetro quadrado tem 10.000 metros quadrados. Equivalentemente, aqui embaixo, 1 hectare tem também 10.000 metros quadrados. Então, hoje você já tem uma ideia. Se você viu como é que se diz, sei lá, a fazenda do meu tio, essas terras aqui que estão sendo vendidas, tem 100.000 hectares. Imagine o tamanho dessas terras. 100.000 hectares. É 100.000 em metro quadrado? É 100.000 vezes 10.000. É grande para chuchu. E unidade de área, né? Então, por isso que eu desloquei um pouquinho para a esquerda aqui. Então, vamos lá. A gente quer ir de are para centiare. Hectare, are, centiare. O centiare só tem essas 3 casas aí. Só tem essas 3 subunidades e múltiplas unidades de are. Are, hectare, are, centiare. Are para centiare. Eu estou andando só uma. Então, eu estou indo. Vou multiplicar por 100. Se eu estou em 39,4 are, para centiare eu vou andar com a vírgula. Uma casa, 394, e mais outra casa, 3.940. Então, 39,4, 3.940 centiare. Agora, unidades tridimensionais. A gente mediu o volume. O nosso sistema está lá. Agora aparecem 3 subcasas, né? Cada uma tem 3. Então, obviamente, cada vez que eu andar com a vírgula, eu vou andar 3 subcasinhas ali de uma unidade de uma para outra. Então, se eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho em centímetros quadrados 1.000, 1.000.000, que é 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, que é 10 à sexta.
Então a gente sempre anda em múltiplos de 10 múltiplos de 10 ao cubo. 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo. Então perceba que de metro quadrado para milímetro quadrado dá uma unidade muito grande. E a gente começa a ter que se ficar interessante representar com potências de base 10. Vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado... E aí entra também o conhecimento de potenciação, de exponenciação. Então, conversão para a direita, a mesma coisa, só que agora eu multiplico por 1000. Conversão para a esquerda, a mesma coisa, só que agora eu divido por 1000. Então, vamos lá. Tenho 2,41 decâmetro cúbico. A vírgula sempre fica no extremo direito da minha casinha. Decâmetro cúbico, a vírgula está aqui. Para passar para metro cúbico, eu vou chegar uma casinha, duas casinhas, três casinhas. Eu andei, multipliquei por 1000. Então, essa vírgula vai andar uma, duas, vai brotar um zero aqui, 3. 2.410 metros cúbicos. Beleza? Agora, umas conversões úteis, que são extremamente usadas aí direto nos problemas. 1 litro de água pura tem uma massa de 1 quilômetro, de 1 quilograma. 1 litro tem uma massa de 1 quilograma. 1 litro de água pura, perceba, é água pura. Por que é água pura? Porque a densidade da água é massa por volume. É 1 quilograma por litro. A densidade da água é 1 quilograma por litro. Se você vai pegar a densidade do leite, por exemplo, nem que o leite hoje tem mais água do que outra coisa, né? Mas o leite puro, extraído da vaca, a densidade dele é diferente. Então não é. Claro que muitas vezes em problemas o próprio problema diz para a gente considerar a densidade tal, ou então dá a densidade. Então, mas só o que tem 1 quilo em 1 litro é a água. É água pura. 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro. 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 quilolitro, 1 litro. E a última é 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Perceba, eu estou aqui, quantos de metros cúbicos para decímetro cúbico? Quanto eu tenho que multiplicar? Tenho uma casa, estou na casa do metro cúbico, vou para a casa do decímetro cúbico. É uma casa para a direita. Quanto que eu tenho que multiplicar se eu estou em unidades tridimensionais? Tem que multiplicar por 1000. Beleza. E 1 quilolitro, eu multipliquei por 1000. 1 quilolitro, quantos litros tem aqui? Tem 1000 litros. Então, se aqui eu multiplico, aqui eu estou dividindo, porque eu estou aumentando a minha... Vamos fazer no lápis, com a caneta que fica mais visível. Espera aí. Vamos lá. Vamos dar para o amarelo. Não gosto desse vermelho não, porque ele é muito... Caneta. Ah, tá aqui. Achei. Tô aqui. 1 metro cúbico. O que é 1 quilolitro? 1000 litros. Certo? Sabemos disso. Quilo, prefixo quilo, é de 10 ao cubo. Então, se 1 metro cúbico tem 1000 litros, quanto que vai ter 1 decímetro cúbico? Quanto que mede 1 decímetro cúbico? Aqui eu quero saber quanto que ele tem aqui, ó. Quanto que mede 1 decímetro cúbico em metro cúbico? Espera aí, decímetro cúbico está à direita. Ah, metro cúbico está à esquerda. Ou então eu tenho que dividir por 1000.
Então, vamos dividir por 1000 ou expressar em 10 elevado a menos 3. Vamos botar, já que eu coloquei 1000 ali em cima, vamos colocar 1000 no denominador. Vamos fazer, opa, perdão. Vamos fazer aqui 1 dividido por 1000. Então tá. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso aqui é 1 sobre 1000 metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Só estou expressando aqui, a gente tem que botar as unidades. Outra coisa muito importante, esse sistema, essa parte aqui, nossa, não está apagando, vai assim mesmo, metro, aqui, metro cúbico. Eu só estou expressando na mesma unidade. Cuidado com esse tipo de questão daqui desse assunto, porque diversas vezes ele traz a unidade tudo misturada. A gente precisa colocar tudo na mesma unidade. Então aqui significa 1 decímetro cúbico. Se 1 metro cúbico tem 1000 litros, quanto que tem 1 decímetro cúbico? Multiplicando cruzado, a gente vai ficar com x igual 1 sobre 1000 vezes 1000. Isso aqui vai cancelar com esse 1000 daqui de baixo, né? Então isso aqui cancela com esse 1000. 1 litro. Né? A gente não está na casa do litro, então, no lado do litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico? Perceba, vamos partir sempre, parta sempre do que você conhece. Guarda na tua cachola 1 metro cúbico, 1 quilolitro. Eu gosto de guardar esse aqui, ó, que a gente usa bastante. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E aí para cima, é só a gente fazer a conversão. Então vamos a partir daqui para cá. 1 decímetro cúbico, a gente sabe que é 1 litro. E quanto que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico, centímetro está do lado de decímetro. Então, de decímetro para centímetro, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico. Equivale a quanto em litro? X vai ser igual... X vai ser igual, multiplicando cruzado, 1000 litros. Tá. Só que 1000 litros não é a mesma coisa que 1 mililitro? Então, isso aqui vai ser igual a 1 mililitro. Então, dá para a gente ficar brincando com essas unidades, convertendo de um lado para o outro, tendo sempre em mente o multiplicar, quanto que eu tenho que multiplicar, quanto que eu tenho que dividir. Então, perceba, se vocês guardarem na cachola, que é o que eu guardei até hoje na minha vida, a partir daí eu só faço conversão, de 1 decímetro cúbico é 1 litro, acabou. A partir daí é só fazer a conversão. Beleza? É melhor escrever do que... Eu comecei a falar e falei assim, não vai ficar fácil de entender, não. Então, escrevendo é melhor. Fazendo as conversões ali fica muito tranquilo. Aí vamos ver o volume de alguns sólidos bastante conhecidos nossos, né? Aqui nós temos na esquerda um paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo tem as medidas. Dá para ponteira de novo. Tem as medidas de comprimento, largura e altura. Então, a gente está nas 3 dimensões, tratamos de volume, a gente vai ter que multiplicar por 3 unidades. Então, qual o volume do paralelepípedo? Comprimento vezes largura vezes altura. Simples e tranquilo. O cubo é mais fácil ainda, porque o cubo ele tem todas as arestas iguais. Então, o volume dele vai ser a área da base, lembra sempre assim, qualquer sólido aqui, área da base vezes a altura. Claro, tirando a circunferência, a esfera não tem base, né? A base ela é toda uma circunferência. Então, o cubo tem a área da base, que é o quê? A ao quadrado vezes a altura. A altura também é A. Então, é ao quadrado vezes A ao cubo. Bem mais fácil. O cilindro ele tem uma área da base circular. Então, vai ser a área de um círculo vezes a altura do cilindro. A área do círculo da πr ao quadrado
vezes h, que é a altura dada do cilindro. E a esfera, particularmente, tem uma fórmula específica para ela. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E aí não cabe uma demonstração, mas existe uma demonstração para isso. Como é que chega em 4/3 de πr ao cubo? O volume da esfera é isso aí. Beleza? Então nós temos aí o volume de alguns sólidos. Os principais sólidos são os mais utilizados, né? Claro que quando a gente entra na geometria espacial, a gente tem volume de prisma, volume de pirâmide, uma série de coisas. Mas para nossa matemática básica aqui, esses três já são de bom tamanho. Assunto extremamente importante, densidade. Densidade é muito importante a gente saber. É a quantidade de massa por unidade de volume. Então, a massa pode estar mais concentrada. Por isso que a gente fala que o buraco negro tem uma densidade absurda, porque é muita massa em pouco volume. E a gente sabe, quanto menor é uma fração. Então, quanto menor o volume, maior é a densidade. Quanto menor o meu denominador, maior vai ser o resultado final da densidade. Quanto maior o denominador, eu tenho massa espalhada, também tem em relação à massa, né? A massa está bastante espalhada, então a densidade mais baixa. Por exemplo, qual a densidade de uma garrafa PET de 2 litros que, quando cheia, possui uma massa de 3 kg de líquido? Aqui ele não quer a densidade da garrafa em si, porque senão a gente tinha que somar tudo. A densidade do líquido. Uma garrafa PET de 2 litros, e despreza qual é a massa dela vazia, quanto que é a densidade dela quando ela está cheia, sabendo que a massa do líquido é de 3 kg. Aqui nós temos quilograma por litro. Tranquilo, não preciso mexer em unidade, eu sempre olho as unidades. Densidade é massa por volume, 3 kg por 2 litros, 1,5 kg por litro vai ser a minha densidade desse líquido aí. Segundo exemplo, esse aqui, cuidado. Sabendo-se que a densidade de certo metal é 17,2 kg por litro, determinar a massa de um bloco de 42.500 centímetros cúbicos desse mesmo metal. Então, eu tenho... Densidade é o quê? É o quociente da massa pelo volume. Ele já me deu a densidade. Tá? O que ele quer? Ele quer a massa. Centímetro cúbico. Isso aqui é volume. Então, eu tenho a densidade, tenho o volume. Eu tenho a densidade e tenho o denominador do meu quociente. Está faltando o numerador. Só que muito cuidado aqui, porque perceba, ele está te dando uma densidade expressa em quilograma por litro e está te dando um volume em centímetros cúbicos. Eu tenho que converter centímetros cúbicos para litro ou litro para centímetro cúbico. Aí a minha densidade vai ficar 17,2 kg por centímetro cúbico. É mais fácil tratar só dessa aqui, né? Vamos mexer só no centímetro cúbico, que é bem mais simples do que a gente fazer uma operação aqui com a densidade. Nada impede, mas tá mais na cara aqui mexer centímetro cúbico para litro, né? Então a gente, perceba a diferença de unidade. Aí lembra, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Guarda na tua cabeça, guarda no teu coração, tatua. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se eu estou indo para centímetro cúbico, decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu estou multiplicando por 1000. Então vamos pode fazer uma regra de 3. Ou converter as unidades. 1 litro é decímetro cúbico, que é 1000 centímetro cúbico. Se 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, basta a gente aqui, se eu vou de centímetro cúbico para litro, eu estou dividindo por 1000. 42.500 centímetros cúbicos equivalem a, não sei, X litros. E 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Perceba o que eu vou fazer aqui. 42.500 vai ficar dividido por 1000. 42,5 litros. Está com dificuldade de visualizar de imediato aqui que eu tinha que dividir por 1000? Faz a regra de 3. Não tem mistério. Eu faço regra de 3 até hoje, para evitar errar. Eu sou muito desatento a qual é a característica minha. Então, sempre faço a regra de 3, não tem problema. Regra de 3
acho que é um dos assuntos de matemática que eu mais uso direto, assim, para resolver qualquer questão de matemática. Várias, né? Qualquer não, várias questões de matemática. Então basta a gente dividir. Pronto. Agora já estamos na mesma unidade. Temos uma densidade expressa em quilograma por litro, temos um volume expresso já em litros. Pronto, agora a gente usa o que a gente já sabe. Densidade é massa dividido por volume. 17,2 kg por litro é igual a massa dividido por 42,5 litros. Agora eu multiplico esses dois aqui, 17,2 e 42,5, vou chegar em 731 kg. E agora, como curiosidade, vamos ver o sistema inglês de medida. O sistema inglês de medida pode ser que você veja por aí como sistema imperial de medida, sistema anglo-saxão. Então é a mesma coisa, é sistema inglês de medida. O comprimento é medido em jarda. Então, quem nunca viu tantas jardas do futebol americano, né? Então, cada jarda tem 3 pés. Uma curiosidade, na aviação a gente não fala que está voando a 4.000 metros de altura. A gente fala em pés. Então, é mais comum para a aviação, para o aviador, ele sabe de imediato. Estou a 12 mil pés, estou a 20 mil pés, 21 mil pés. As aeronaves aí, comerciais voam na faixa aí de 25 mil pés, chega até 30 mil pés. Aí entra na parte de uma outra abreviação aí que a gente usa também para ficar mais fácil, mas a gente mexe com pés, assim como a velocidade. A velocidade nossa a gente não mede em quilômetro por hora, é em nós. Cada nó tem 1,8 km por hora. A gente aproximadamente multiplica por 2. Então, é comum a gente ver, o avião estava voando a 600 km por hora. Ele devia estar aí aproximadamente 300 nós. Então, a gente mexe, a gente usa muito o pé, usa o pé, né? Usa a unidade pé e usa também a unidade nó, que é milhas por hora. Um pé tem 12 polegadas e uma polegada tem 2,54 centímetros. Então, a minha televisão de 50 polegadas, 42 polegadas, nem sei se tem 50, 55 eu sei que tem. A gente mede na diagonal. E outra curiosidade também, a medida da polegada de uma televisão, ela é feita na diagonal da tela. Então, uma polegada tem 2,54 centímetros. Área, eles utilizam acre. Cuidado para não confundir com are. E acre, AC, é outra unidade, é deles, que é 0,405 hectares. Um hectare, como eu falei lá na tabelinha, é um hectômetro quadrado, que é 100 decâmetro quadrado, que é 10 mil metros quadrados. Um hectare, 10 mil metros quadrados. Capacidade, eles usam galão. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai abastecer, não é em litros que você abastece. Então, aquela quantidade de dólar que você vê ali no preço é em galão, que é 4,55 litros. E a unidade de massa deles é a libra. Onde aquelas anilhas de academia que você vê grandona, aquilo lá é libra. E uma libra tem 0,454 quilogramas. Então, uma anilha lá de 20 libras, ela é menos do que 20 quilos. Tem uma diferença, aproximadamente quase a metade, né? Uma libra, quase quase meio quilo. Sistema sexagesimal, será que a gente usa isso? Sistema sexagesimal usa para dar com pau, usa muito no dia a dia. Primeiro para medir o tempo. Então, 1 hora tem 60 minutos, é tudo base 60. 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora, obviamente, fazendo as conversões aqui, dá 3.600 segundos. Ângulo também, a geometria, né? 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto 60 segundos e 1 grau 3.600 segundos. E como é que a gente faz as operações em sistemas não decimais? É importante a gente saber isso. Veja bem, quando no sistema decimal, como é que a gente faz? A gente soma cada colunazinha ali da unidade, da dezena, da centena. Então, o que a gente faz quando chega, por exemplo, estou somando a casa das unidades, chegou em 10. A minha caixinha transborda, porque ela só cabe em 10 coisinhas ali dentro. Então, ela transborda. Quando chega em 10, ela transborda
esvazia, e essa que transbordou, essa quantidade que transbordou, vai para a coluna das dezenas, com uma dezena. Se transbordou 20, vai duas dezenas. E aqui é a mesma coisa. A gente vai transbordar um pouco mais rápido, porque a unidade é outra, a base é outra. Então, 4 horas e 37 minutos e 29 segundos. 7 horas, somado com 7 horas, 49 minutos, 52 segundos. Aí aqui, vou usar a canetinha de novo. Aqui, qual é a melhor coisa a ser feita aqui? É você fazer todos os cálculos até o final. E depois a gente faz as conversões necessárias. Estamos somando 29, soma unidade por unidade, segundos, minuto e hora. 29 mais 52, uma soma comum. 9 mais 2, 11. Subiu quanto? Subiu 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. 81. 7 mais 9, 16. 16, sobe 1. 4 mais 4, 8. 86. 4 e 7, 11. Agora eu faço as conversões. Quanto que eu tenho que tirar daqui? Eu tenho que tirar 120? Não, 120 passou, né? Vamos tirar 60? Tirar 60. Então, transbordou 60. A caixinha só cabe 60. 81 menos 60, 21. Quanto que subiu para lá? Subiu 1. 87. Só que na casinha dos minutos, eu também só tenho, como é sexagesimal, eu só tenho 60 em 60. Aqui transborda mais 60. Menos 60, 27. E aqui foi quanto? Foi 1. Então, no final das contas, eu fico com 12 horas, 27 minutos e 21 segundos. E cuidado, aquele símbolo de minuto é só para grau. Vejo muita gente colocando 12, botando isso aqui, ó. 12 horas, 27 minutos, 21 segundos. Isso aqui é uma lambança, né? Porque você está misturando unidade, nada a ver. Você está mexendo com minuto de grau, com hora que está medindo tempo. Então, cuidado. Não faça essa lambança. 12 horas, 27 minutos e 21 segundos. E se eu for subtrair? Pô, a mesma coisa. Vamos fazer a subtração e pegando emprestado. O detalhe aqui, se eu pego emprestado aqui, vai ser o caso, né? Que eu tenho 19. Cadê a canetinha? Eu tenho 19 para subtrair de 36, não dá. Então eu tenho que pedir emprestado. Só que aqui é sexagesimal. Então quando eu peço emprestado aqui, esse aqui vai emprestar 1 minuto. Ele fica 25 minutos. E ele empresta 60 para cá. Ele empresta 1 minuto. Só que eu estou indo para os segundos. 1 minuto vai para a casa dos segundos, ele tem que ir em segundos. Então o segundo é 60. 1 minuto, 60 segundos. Aqui fica 79. 79 sim, agora. 79 menos 36. 9 menos 6, 3. 7 menos 3, 4. Maravilha. 43 segundos. E aqui, 25 ou 42. Não dá. Peça emprestado aos graus. Na casa do grau. Aqui vai ficar 71 graus. 71 graus vem 60 para cá, fica 85. 85 agora dá 5 menos 2, 3. 3 minutos. 8 menos 4, 4. 43 minutos. E aqui, 1 menos 0, 1. 7 menos 4, 3. E aqui fica 31 graus, 43. Não foi necessário a gente fazer nenhuma conversão aqui de uma casa para outra. 31 graus, 43 minutos, 43 segundos. E se eu for multiplicar? A multiplicação no sistema sexagesimal, ela não estou tratando aqui do sistema inglês, tá? Embora o TQM ele aborde esse caso de operações com o sistema inglês, mas eu não vou tratar aqui.
Então, no sistema não decimal, no sistema sexagesimal, a gente vai multiplicar somente números naturais. Não tem muito sentido, eu acho que números inteiros. Números naturais, inteiros positivos, a gente vai multiplicar casa por casa e depois fazer as conversões necessárias. Então, 7 vezes 28. 7 vezes 8, 56 vai 5. Foi 5 aqui para cima. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. Prosseguimos. Vamos fazer as conversões só no final. 196. 7 vezes 32. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 3, 21. 1 que foi 22. 22 minutos. 7 vezes 2, 14. Vamos tirar agora. Eu tenho 196. Eu posso tirar 60 mais 60, 120. Ainda não cheguei em 196. Mais 60, 180. Se eu somar mais 60, eu vou para 240. Eu já passei. Então, eu vou tirar 180 daqui. São 3 minutos. Então, 180. 196 menos 180 dá 16. 16 segundos. E aqui foram 3. Mais 3 para cá. Mais 227. Agora eu vou tirar 60, mais 60, 120, mais 60, 180, e vamos ficar por aí, senão a gente passa. 227 menos 180. 7, 12 menos 8, 4. Aqui fica 1. Menos 1, 0. 47 minutos. E aqui foram 3. Mais 3. 17. Então, 17 horas, 47 minutos, 16 segundos. Agora, se eu precisar fazer a divisão, não dá para dividir do jeito que está aqui. 20 graus, 39 minutos, 6 segundos, dividido por 13 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter todo mundo para a menor unidade, em cima e embaixo. Então, 20 graus vai virar segundo, 39 minutos vai virar segundo também. 13 graus vai virar segundo e 46 minutos também. Então, vamos fazer a conversão. Quanto que 39 minutos equivalem a quantos segundos? Então, a gente vai fazer 1 minuto, a gente sabe que é 60 segundos. E aqui, 39 minutos é o X que eu quero saber. E a gente vai multiplicar. Eu vou usar a calculadora aqui para a gente não ficar fazendo conta aqui, gastando tempo desnecessário. O importante é o raciocínio. Então, 39 vezes 60. Isso aqui vai valer 2.300. Opa, peraí. 2.340 segundos. 20 graus. 20 graus é 1 grau. Quanto que segundos tem? 3.600 segundos. É coisa pra caramba. 3.600 segundos. E 20 graus? Só multiplicar cruzado. Então, 20 graus multiplicado por 3.600. 72 mil. Então, 72 mil. E aqui? Vamos começar com 1 minuto aqui. 46 minutos vezes 60. 2.760. Em graus aqui, 13 graus multiplicado por 3.600. 13 graus multiplicado por 3.600. 46.800. Agora eu vou fazer o quê?
Eu vou somar tudo em cima e tudo embaixo. Em cima, 72.000 mais 2.340 mais 6 segundos. 74, 346 dividido 46.800 mais 2.760 mais 4 segundos. 49.000. Opa, 49.564. 74.346 dividido por 49.564. E os dois estão em segundos. Em cima e embaixo. Só que quando eu dividir isso, vai ficar adimensional. Porque uma unidade dividida por outra unidade dá nenhuma unidade. Então, 74.346, vamos fazer essa conta. 74.346 dividido 49.564. Isso aqui vai dar 1,5. E ele é expresso desse jeito. 1,5. Que unidade? Não tem unidade. A gente divide unidade por unidade, dá nenhuma unidade. Fica adimensional. Beleza? Então, esse é o que tínhamos para hoje. Estamos acabando. A próxima é regra de 3, depois tem médias, porcentagem e juros. Aí terminamos a parte de aritmética. Ainda tem a parte de álgebra, tem a parte de geometria, e a gente vai caminhando. A aula ficou grande pra caramba, mas não tinha como deixar de ser. Era muita coisa para falar. E eu queria falar, eu tinha essa intenção de falar bem tranquilo, explicar bem pausadamente, para não ter dúvida, porque isso aqui é uma pedra no sapato de muito aluno, tá bom? Como de costume, vou disponibilizar a lista de exercícios aí, tente resolver, e no próximo vídeo a gente se encontra para resolver algumas questões que eu achei mais interessantes, tá bom? Revise o vídeo, veja como eu falo devagar, então pode botar na velocidade mais rápida, esse vídeo vai ficar com menos do que ele deu aqui. Mas o importante é entender tudo que foi falado aqui, praticar e não deixar a dúvida acumular, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Tudo de bom para vocês. Valeu!